Olá, que bom ter a sua companhia em mais um episódio do Pode Contar. Seja bem-vindo! Hoje estamos honrados em entrevistar o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda. Zulmir, obrigado por nos conceder essa entrevista no Pode Contar. É uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia, obrigado Pedro pelo convite. Para nós é uma satisfação também estar aqui conversando contigo e falar um pouco sobre as nossas atividades do Conselho Federal de Contabilidade e bater um papo também aí agradável, com certeza, sobre a nossa profissão, a profissão contábil, essa profissão maravilhosa que a gente abraçou aí para a nossa vida profissional. Zulmir, nos últimos 10, 15 anos, a profissão contábil tem passado por uma profunda transformação quanto à legislação, novos conceitos e novas práticas. E a gente tem visto que estão sendo continuamente editado novas normas. E existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Como é que isso funciona para a edição das normas contábeis no Brasil? Então, na verdade, a gente precisa remeter a um pouco mais tempo atrás, uns 10 anos talvez, quando se tomou a decisão no Brasil de mudar o padrão normativo contábil, né, que seria o caso de nós adotarmos então um padrão de normas internacionais. A partir dessa decisão, que não foi uma decisão exclusiva da nossa profissão, não foi uma decisão do Conselho, foi uma decisão de governo, foi uma decisão de país, né? Essa mudança foi implementada e aí necessitou inclusive de uma lei federal para que esse processo iniciasse. Essa lei foi aprovada no Congresso, isso foi em 2007, e na própria lei que definiu que o Brasil passaria a adotar um padrão internacional de contabilidade, já se definiu o delineamento de como é que seria feito esse processo de adoção desse padrão internacional. Então a própria lei ela previu a criação de um comitê que seria responsável por fazer essa convergência, ou seja, transferir essas normas internacionais aqui para o Brasil, colocar elas em língua portuguesa e também fazer esse processo de uma certa adaptação à realidade brasileira, porque a nossa convergência ela tem essa característica, ela faz também uma adaptação à realidade brasileira. Então, para isso, a própria lei previu a criação desse comitê, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? É um órgão multilateral, tem entidades que participam dele, são 6 entidades que participam dele. Cada uma dessas entidades tem 2 representantes do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, então nós somos lá 12 membros, né, que têm essa responsabilidade de fazer o processo de convergência, aprovar os pronunciamentos, que não são normas ainda, são pronunciamentos, e colocar eles para o mercado. A partir dali, então, os órgãos normatizadores, e aí o Conselho Federal é um dos normatizadores, adotam ou não esses pronunciamentos do CPC. E o Conselho Federal tem feito continuamente audiências públicas para discutir todos os temas que os profissionais futuramente vão ter que estar se adequando, ou seja, voltado para as micro e pequenas empresas, voltado ao setor de cooperativa e etc. Então, essas audiências públicas têm acontecido de maneira contínua, não é? Isso já é uma norma, é um padrão do Conselho, está regulamentado. Nós temos uma própria norma do Conselho que disciplina qual é a ritualística de aprovação de uma norma. E uma dessas partes desse ritual é a audiência pública, né, onde se coloca por um prazo mínimo de 30 dias o texto que vai ser submetido à aprovação para consulta junto à classe, para que a gente receba opiniões e críticas da classe sobre se aquele texto é claro, se aquele texto ele, digamos assim, ele tem a compreensão necessária do profissional para depois ser aplicado no dia a dia. Então esse processo de audiência é um processo natural, ele ocorre também em âmbito internacional, quando os organismos lá fora fazem e editam normas contábeis, e aqui no Brasil não é diferente. Então acho que é um processo bastante democrático, é um processo plural, se ouve todas as partes interessadas, os próprios agentes do mercado também podem opinar e oferecer sugestões. E após o período de audiência pública, aí sim então se leva para aprovação na Câmara Técnica do Conselho Federal e depois no plenário, né, para a aprovação final, e aí passa a virar efetivamente norma. Isso em qualquer segmento de atuação, tanto em relação às normas profissionais, as NBC-PGs, né, quanto às normas técnicas, as NBCs-TCs, né, são as normas técnicas. Qualquer uma delas, antes de ser aprovada e ser colocada em vigor no Brasil, serem publicadas no Diário Oficial, elas passam necessariamente por esse processo de audiência pública, né, para dar esse caráter de pluralidade, de democracia dentro da aprovação das normas. E considerando a nova atribuição do sistema CFC e CRCs, que é oferecer, além de ter o registro, a fiscalização agora, a educação continuada,
E nesse trabalho, os conselhos regionais e o Conselho Federal têm que naturalmente depois qualificar os profissionais de acordo com essa normatização. Esse é um outro processo também de convergência ao padrão internacional, porque as normas internacionais, né, às vezes até ao contrário de que muitos possam imaginar, elas não se referem só a normas técnicas de contabilidade ou normas de auditoria. Nós temos normas profissionais que envolvem também a questão da educação continuada. Então, uma das normas internacionais que a IFAC já editou há muito tempo é a norma sobre educação, ou seja, qual é o padrão que um país tem que ter em termos de regramento de educação do profissional da contabilidade. E isso vai desde a questão da formação do currículo acadêmico, ou seja, de como é que os cursos de ciências contábeis têm que estar estruturados para formar um profissional, como a atividade de educação continuada, ou seja, pós-formatura, pós-ingresso no mercado, pós-registro no conselho. Então essa norma internacional é uma norma que também nós temos obrigação de adotar aqui no Brasil. E hoje nós adotamos ela parcialmente só, nós não conseguimos adotar totalmente. Por que a gente não consegue adotar? Por duas razões. Primeiro, porque o ensino superior no Brasil não é competência do Conselho Regional ou do Conselho Federal de Contabilidade Regular. É competência, por lei, do Ministério da Educação e Cultura. Então nós não temos força legal para interferir na questão da formação dos contadores, da formação dos bacharéis em ciências contábeis. Nós não temos esse poder. O máximo que nós conseguimos é poder contribuir com sugestões para os cursos que estão em andamento, seja a abertura de novos cursos, seja a continuidade de cursos. Nós opinamos sobre isso, mas nós não temos poder, por exemplo, de veto de abertura de novos cursos de ciências contábeis. Então esse é o primeiro ponto. Na orientação da diretriz da IFAC, na norma internacional, o Conselho deveria sim ter capacidade para interferir nisso. Então nesse ponto nós não atingimos ainda um padrão de norma internacional. Na outra parte, do ponto de vista da educação continuada, também nós ainda não atendemos integralmente a norma de educação continuada internacional editada pela IFAC. Por quê? Porque a norma internacional diz que toda a categoria deve estar obrigada a um processo de educação continuada para manter as condições ideais de prestação de serviço. Né? E nós não temos isso no Brasil ainda hoje, nós temos poucos segmentos, basicamente hoje só auditores independentes, peritos contábeis agora e os profissionais responsáveis pelas demonstrações das empresas de grande porte. Somente esse segmento está obrigado à educação continuada, mas é um segmento que em termos numéricos é pequeno em relação ao universo da nossa profissão, que tem aí mais de 500 mil profissionais. Né? Então falta ainda nós atingirmos esse estágio de chegar a toda a categoria sujeita a um programa obrigatório de educação continuada. Zumir, quero lhe agradecer em nome do programa Pode Contar por nos conceder essa entrevista. Lhe desejamos sucesso e a gente espera poder bater outros papos que nem esse. Será um prazer imenso estar aqui contigo, Pedro. Você é um grande colaborador da nossa profissão, né? Já presidiu um Conselho Regional de Contabilidade, conhece a nossa realidade, conhece a realidade da profissão e tenho certeza que tem muito a contribuir com a nossa classe ainda pela frente. Obrigado, querido. Valeu. Tivemos a felicidade de entrevistar agora o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumir Breda. Acompanhe os próximos episódios do Pode Contar. Valeu! Obrigada pela sua companhia em mais um episódio do Pode Contar. Assista e compartilhe os vídeos já disponíveis e envie suas dúvidas e sugestões pelos nossos canais de contato. Até logo!